dia, igreja. Paz do Senhor. Mais uma vez aqui com vocês. Muito feliz em ter a oportunidade ainda hoje de Santa Ceia. A mesa está posta, amém? O Senhor está fazendo e Ele vai fazer muito mais. Ele quer falar no nosso coração. E o Espírito Santo tem ministrado uma palavra já há algum tempo. E antes de falar para a igreja, Ele fala no nosso, trata com a gente, né? E o tema é: a igreja dos meus sonhos ou a igreja dos sonhos de Deus? A igreja dos meus sonhos ou a igreja dos sonhos de Deus? Por que disso? Eu tive algumas experiências com o Espírito Santo e nós temos as nossas expectativas, né? As nossas expectativas, elas precisam estar alinhadas com a expectativa de Deus. A igreja, ela é... Já colocaram a foto aqui, né? Essa foto não é sobre classe social, tá? Eu estou pregando para seres espirituais, amém? Amém? Nós somos seres espirituais. Nós estamos num corpo terreno aqui que vai ficar, vai perecer. Mas a nossa alma, ela tem destino, amém? Amém. Então a gente entende por uma ótica espiritual. E olhando por uma ótica espiritual, quando você olha para essa foto, como é que está a sua alma? Isso é profundo. Sua alma está como hoje? Olhando para essa foto, a sua alma está como essa família ou essa família aqui? Vamos para uma ótica espiritual. Não estou falando de bens. A gente vai crescer e crescer e tomar os montes de influência. Não é sobre isso. Mas lá nesse lugar, como é que está a minha alma? A minha alma, ela está assim ou assim? Deus veio para aqueles que são ou os que não são? Porque muitas das vezes a gente conquistando muitos lugares, a gente vai colocando algumas roupas na gente que acaba nos afastando da presença de Deus. E dá uma distância da presença de Deus. E Mateus, queria que você abrisse comigo aí, Mateus 2,17. Olha quem disse, foi Jesus. Jesus é a nossa referência. Jesus é o padrão, Ele é o prumo. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Forte isso, né? Os fariseus, na época de Jesus, eles tinham uma expectativa do Messias. Na cabeça deles, Messias ia vir de uma forma. Quando veio o Messias, eles se entristeceram. Porque a expectativa deles não era aquele que nasceu em Belém, não era aquele que entrou dentro de Jerusalém num burrinho. Não. Na expectativa deles, era um que ia vir e ia destronar Roma. Não, ele vai descer, vai tirar a gente vai ser livre de Roma. E ele veio simples, numa manjedoura, para nos libertar do pecado. Mas muitos não conseguiram entender. Como Nicodemos, que Jesus conversando com ele falou: cara, para você conseguir me entender, você vai ter que nascer de novo. Mas olha onde estava a mente dele. Ele chegou e falou assim: eu nasci de novo? Como é que eu vou voltar com a barriga da minha mãe? Porque a mente dele, a expectativa dele, estava no Messias. Ele estruturou, através da lei e da Torá, um Messias. E quando veio uma revelação, porque a palavra, a lei, ela vai ditar um caminho para que o Espírito revele algo. Porque a letra mata, o Espírito... Então o Espírito, ele vai vivificar algo em nós. E quando Jesus estava vivo, olhando para Nicodemos e falando com ele coisas do céu, com referências da terra, ele não estava entendendo. Porque a expectativa dele estava em outro lugar. E aí, dentro dessa introdução, colocando essa foto para nos levar a analisar, muitos de nós carregamos um ideal de igreja, onde tudo é alinhado com a nossa expectativa. Mas a igreja dos nossos sonhos muitas das vezes inclui um corpo real
e imperfeito de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja e ele perfeito. Fala amém. Amém. Mas o corpo não é. O corpo não é. A igreja, ela não é um sonho. A igreja é uma cruz. Na época de Jesus, ele morreu por uma igreja que o traiu. Estou falando dos discípulos, gente. Igreja, não povo. Ele morreu por uma igreja que o negou. Olha a igreja imperfeita. Cristo é perfeito, mas nós não somos. Ele montou essa estratégia de igreja, esse projeto de igreja, para que nós possamos nos relacionar, para que Ele possa nos aperfeiçoar como Ele. Como referência. Ele é a nossa referência. Ele nos leva a esse caminho. Porque se for de nós, irmãos, eu tenho cada expectativa. E eu fui me pegando dentro disso. Por quê? Porque dentro da nossa dinâmica de igreja e de vida, e por muito tempo, 15 anos caminhando dentro de ministério, pastoreando, não é fácil, né? Não é fácil. É muito bom. Igual esse louvor e essa abertura. Posso ser profundo aqui? Fala amém. Amém. Vamos ser profundo, mergulhar na palavra? Deus quer fazer e tratar lá dentro do nosso coração. Ele foi como um bisturi no meu coração. Deus pode me usar como bisturi para ir lá dentro. Amém. Para gerar uma transformação dentro da gente, um entendimento profundo e real. Por quê? Muitas das vezes nós estamos com água no tornozelo e achando que estamos em águas profundas. Mas a água no tornozelo, eu tenho controle de tudo. E Deus está falando, vem mais. E eu estou falando isso de mim. Eu me peguei com água no tornozelo. Aí, menino. Aí eu, oi. Aí, cara, as decisões que tu está tomando, tu acha que isso é profundo? Tua água está no tornozelo. Aí eu olhei e falei, caramba, mas... Sabe por quê? Porque quem já foi na praia sabe. Você está andando na areia da praia descalço, começa a queimar o pé, não é? Aí quando você bota o pé na água, é um alívio, né? É gostoso demais. Por que você estava com o pé na areia e estava queimando? A gente estava seco, a gente estava sem Jesus, a gente tinha comido do fruto, a gente não tinha nada. Então qualquer água que pega no nosso pé, a gente, vou ficar por aqui mesmo. Porque alivia já, né? E a gente fica ali, dançando com o pezinho aonde? No tornozelo. E eu estou falando de cura, eu estou falando do caráter de Cristo. E eu falo, opa, eu estava todo enrolado lá, vim para um culto, ouvi um louvor, tá gostoso demais, vou ficar só nesse degrau. Pô, Jesus está falando aqui, amém? Amém. Água no tornozelo. Aí Jesus está falando assim, não, vamos amar mais, vamos mais profundo. Aí tu começa a ir mais profundo, a água vem no joelho. Aí tu já, vai dando medo. Mas Jesus está com a gente. Sabe por quê? Jesus quer nos levar a águas profundas. Amém? Amém. Para a gente dominar o mar. Dominar essas ondas emocionais que está dentro da gente. Os nossos pecados que a gente não sabe controlar. Ele quer que a gente domine isso. Sabe para quê? Para um dia a gente andar sobre as águas. Aleluia. Ai, vem comigo. Jesus, ele andou sobre as águas. E eu não sou o cara que vou te mandar, vem também, porque eu com a água no tornozelo, eu vou vendo gente lá na areia da praia e eu fico lá, também não quer nada, e eu quando no tornozelo, eu chamo e não vem, água no tornozelo, dominei o mar, água no tornozelo, dei tudo, forte isso aqui demais, não dei tudo, eu brincando com a água no tornozelo, a água no tornozelo ainda eu deixo o outro me machucar, porque ele está me vendo, eu não dominei o mar, eu tenho que ir pro profundo. Eu tenho que ir mais. E depois que eu for mais e estiver lá dentro e perdi o controle, quem tem o controle depois que a gente perde o controle? Jesus. O Espírito Santo de Deus, Jesus. Ele vai tomar o controle a todo momento. A gente vai deixar de errar? Não, mas quando ele está no controle, eu sei rapidamente aonde pedir perdão. Eu vou me ajoelhar e falar, opa, errei, sei que errei. Mas ainda tem orgulho, ego, vaidade. Eu fico andando ali com a água no tornozelo. Mas quando eu já sei o caminho de me render, irmão, ele toca rapidinho, opa, perdoou, lavei de novo, você é pecador, continua. E aí vamos andar sobre as águas. E quando as pessoas no barco delas me veem andando sobre as águas, o que eles falam? Posso ir aí?
Você não chama ninguém para ir para o fundo. Deus não mandou você chamar ninguém para ir para o fundo. Ele mandou você ir para o fundo. A Micheline vai. Depois que tu for para o fundo, Micheline, e dominar o mar, Pedro vai falar assim, posso ir aí? Ai, meu Deus. São João vai falar, eu posso ir aí? Teu vizinho vai falar, eu posso ir aí? Aí tu vai fazer o quê? Vai incentivar. Vem. Jesus não falou assim, oi, sou eu, Jesus, estou andando sobre as águas e vocês tudo no barquinho. Vem aqui. Não. Ele só foi a referência. Dentro disso bate o desejo, sabe por quê? Porque o desejo do ser humano, lá no fundo do fundo, é sede por vida eterna, é sede por Jesus, e aonde Ele está a gente quer ir, amém? Amém. E Jesus está nos chamando para ir para águas mais profundas. Águas mais profundas. E nesse nível, dentro do que eu tenho compreendido, e agora eu vou usar uma outra passagem, que é sobre Davi e Saul. Eu orando com o Senhor, eu falei, Senhor, as pessoas dentro da igreja, eu falei, cara, parece que eu estou falando com Nicodemos. Ele não está entendendo, Jesus. Ele mas tu é o Nicodemos também. Aí eu, opa, quebrei. Eu falei, Senhor, mas a geração parece que... Aí ele falou assim, aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Diogo, olha só, respira, não é sobre a igreja. Não é sobre instituição, é sobre relação. Deixa eu revelar algo para você. Aí eu falei, fala, Senhor. Aí ele lembra de Davi? Aí eu lembro. Lembra quando Saul ficava possesso e Davi ia tocar harpa e ele era liberto? Eu lembro. Ele ia lá com o dom dele, tocava a harpa. Saul, o rei, a autoridade, o pastor precisando de um dom, o jovem ali tendo o dom, então é a tampa e a garrafa, Deus. Ele ia lá, tocava, tinha até a libertação, tinha até a unção. O culto aconteceu, mas depois que acaba o culto, não tem relação. Vira caça e caçador. Porque o coração ainda está fechado. A igreja precisa ir num nível mais profundo. Quem está comigo aqui? Amém. Não dá para ficar só num louvor e nesse ambiente, fora daqui eu não tenho relacionamentos profundos. Ai, meu Deus do céu. A gente precisa ir para a caverna de Adulão e Davi, opa, peraí, eu preciso formar aqui os meus valentes de Davi. E isso dói. Aí Deus falou, eu falei, Senhor, que profundo, Deus. Eu falei, é uma geração, eu quero ter um lugar de autoridade para mostrar o meu dom, e a pessoa tem a autoridade, que é o pastor ou o rei, eu vou me juntar aqui, vamos fazer, e a gente vai se relacionando aqui. E quando eu estou mal durante a semana, eu trato ele mal, ele me trata mal, a gente vai caminhando assim, não tem um nível profundo de relacionamento, e chega lá, a gente cultua, aí vem a unção, vem a libertação, eu saio de lá e vão mais uma milha. Chega, irmão. Aí vai dos cultos, vai alimentando a milha. Não, quem alimenta a milha é o Espírito Santo de Deus. Amém. Não é um culto de 1 hora. É mais profundo do que isso. É você e Deus. E Salmos fala que Deus ia botar uma mesa perante aos meus inimigos. Quem já ouviu isso? E eu vi o Paulo Borges falando algo que acabou comigo. Ele falou que tem 3 níveis de maturidade para essa mesa. A primeira maturidade é a maturidade de criança. O pai vai fazer algo, vai montar uma mesa perante os meus inimigos. Aí tem aquela mesa bonita, ele senta e pai, me serve. E ele, banquete. Segundo nível é a maturidade do jovem espiritual. Tem a criança espiritual e o jovem espiritual. O jovem espiritual, quando vê a mesa que o pai montou perante os inimigos, ele fala, não, deixa disso. Senta todo mundo, vamos comer todo mundo junto. Esse é o segundo, o jovem espiritual. Mas quando a gente chega na maturidade espiritual, senta todo mundo, quem vai servir sou eu sou a comida. Aleluia. Olha o nível de revelação, gente. Quem é o pão da vida? Quem deixou ser comido por mim e por você? Esse é o caminho, essa é a verdade, é a vida. Não dá ainda para, não só eu que faço, não só eu. Gente, tá criança. Só eu que faço? Glória a Jesus que eu tenho a oportunidade de fazer. Vou continuar fazendo, vou continuar entrando, vou continuar mergulhando. E quando eu andar sobre as águas, os filhos vão aparecer. Amém. Quando eu andar sobre as águas, eu dominei o oceano das minhas emoções. Quem está comigo aqui? Amém.
Então eu não posso ter uma maturidade para me afastar de Cristo. Eu tenho que ter uma maturidade, experiência, talento, dom. Eu tenho que ter tudo, mas com a minha alma sedenta pelo Senhor. Porque Ele veio para aqueles que não são. Então nossa alma tem que estar sedenta por Cristo. Eu quero Cristo, eu quero o Senhor. Eu quero mais dEle. E para isso nós temos que nos relacionar. Relacionamento profundo, irmão. E hoje é dia de Santa Ceia. Olha onde que Jesus... Foi um culto, irmão? O cara sentou, olhou no olho, aquele ambiente. Quem vê The Chosen aí, quem não vê, passa a ver. Tem a 5ª temporada aí. Vai lá ver. Olha aquela profundidade ali. Ele sabendo que tem um traidor, os outros não entendendo nada. E ele... A alma gritando ali. Mas mesmo assim ele decidiu ser o... Ele é o pão da vida. Vocês não estão entendendo nada. Um me mordendo aqui, um vai me negar ali. Mas o Pai me enviou e eu vou morrer por você. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem tenho crido? Amém. O Senhor te chamou, mas para níveis mais profundos de relacionamento. Nós precisamos sair desse ambiente e aqui vai ter libertação. Fala amém. Amém. Tem cura, tem milagre. Mas para quê? Para abrir um campo no nosso coração, para entender o outro, para ser vulnerável, para amar, para nos aperfeiçoar. E isso muda tudo. Em 2 Tessalonicenses, abre comigo aí. Olha só essa passagem, como ela é profunda também e fala sobre isso. Nós temos que pedir ao Senhor isso. Isso é Paulo falando com a igreja, olha. Irmãos, devemos dar graças a Deus por vocês. E isso é justo. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. A fé aumenta para aumentar o amor um pelos outros. Gente, se está passando culto, passa culto, passa culto, passa culto. E eu continuo com o relacionamento. E eu sei quando eu amo alguém ou não, né? Ontem eu estava com um grupo de universitários lá da faculdade. E... a gente estava numa conversa tão profunda, os jovens muito inteligentes, sabe? E é gostoso isso. Então a gente podia filosofar que eles pegavam o ponto e sabiam onde ia chegar. E teve uma hora que ele falou assim: Deus está me pedindo para entregar tudo. Deus está pedindo para dar tudo. Mas eu nem me conheço, como que eu vou dar tudo? Olha isso aqui, gente. Olha essa profundidade. Deus está me pedindo para dar tudo, mas eu nem me conheço. Então, antes de eu conseguir dar tudo, eu preciso me conhecer. Para quê? Para saber o que é precioso para mim. Porque senão eu falo assim: eu quero dar tudo, eu dou isso aqui, mas isso aqui não. Tem coisas dentro de mim que eu guardo. E aí Deus tem que nos dar uma sabedoria para mim fazer perguntas inteligentes para mim mesmo. Para saber quais são os meus tesouros dentro do meu coração. E aí ele falou assim... porque ele está num clube de moto, ele falou: não, eu estou num clube de moto. E eu tô doido para trocar de moto. Aí eu falei assim com ele: perguntas inteligentes. Eu falei assim: qual é a moto que você sonha? Aí ele falou o nome da moto lá e soltou um sorrisão. Eu falei: olha, é legítimo? É. Muito legítimo. Mas isso é um mapa para dizer onde está o nosso coração. E a gente vai olhando: peraí, caramba, por que eu fico tão feliz em conquistar algo pessoal para mim, mas quando eu vou dar algo para alguém eu não fico tão feliz assim? Quem está comigo aqui? Amém. Amém. A gente tem que se ler. E, gente, isso sou eu. Quando eu vou dar algo para alguém, eu não fico tão feliz. Mas quando eu vou comprar para mim, meu Deus, oh glória, Deus seja louvado. Vou testemunhar na igreja. Porque Deus foi bom comigo. Mas por que você não pode ser bom com o outro? Olha a distância que está no nosso coração, gente. Da verdade. Deus deu tudo. Deu o seu próprio filho. E eu sei que é difícil. Sozinho. Mas rendidos nos pés do Senhor, Ele vai nos guiar, meu irmão. Ele vai saber. E aí, eu não vou dizer o que o Caio vai dar ou não, cara. Quem vai?
A gente espera que o pastor me oriente do que eu tenho que fazer. Para com isso. Você é ovelha até um nível, daqui a pouco você é um pastor. Não do monte da religião, mas do teu monte. Não dá. Qual é o seu nome? Jackson. Desculpa, Jackson. Jackson, eu vou te pastorear até sabe o quê? Até tu virar meu amigo, irmão. E eu vou chorar nos teus ombros. E tu vai me incentivar. Amém. 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 Isso é uma igreja madura. Porque nós sabemos quem nós temos crido e para onde nós estamos indo. Não tem heróis aqui. E isso é relacionamento. Jesus, ele não morreu, eu vou falar, para servos. Ele morreu para filhos e amigos. E se eu não tiver... Olha, gente, olha como isso aqui é profundo. Pega a linha. Se eu não olhar para as pessoas como filhos e amigos, eu vou morrer por eles como? Eu vou querer mandar mensagem para eles como? Eu vou querer me relacionar com eles como? A minha vida só está centralizada ao meu umbigo. Eu não vou procurar. Então eu tenho que fazer como aqui. Cara, vamos dar graças a Deus pela vida de vocês, porque a fé de vocês tem aumentado. E o amor um pelos outros também. E eu tenho que me olhar. Não cobrar ninguém. Isso é um nível de mergulho. Eu não tenho que cobrar o Caio de falar assim, não, o teu amor tem que ser maior, cara. Tu não tô vendo tu amar. Não. Eu sou a comida. Eu decido amar. Quem vai lavar o pé? Eu lavo. Ó, o cara, não vai lavar meu pé. Não, cara, se eu não lavar o seu pé, tu não faz parte comigo. Jesus com os discípulos, eles discutindo quem era o maior. Jesus falou, opa, peraí. Aquele que poderia ser o maior decide ser o menor por vocês. Esse nível é um nível muito profundo, de águas profundas, que o Senhor está levando a igreja dele. Não dá, irmão, você que está precisando de uma cura, aqui é só 10%. 90% é o relacionamento. A gente precisa fazer amigos nesse ambiente aqui. E aí precisa ser intencional. Eu preciso ter amigos. Vamos tomar um café? Vamos conversar? Vamos ser vulnerável? Aí fala assim, pô, mas já me machuquei tanto nisso. Eu falei, já me machuquei tanto nessa direção. Ele mas é nessa direção. Ele faz a ferida e ele cicatriza. Ele é o Deus. Ele quer curar. Porque quando tu vê uma pessoa com câncer, é o médico, cara, eu posso te ajudar. Tu pode me ajudar? Posso. Mas primeiro eu vou ter que te rasgar. Ele, me rasgar? Eu falei, mas tu é médico, tu vai me machucar? Eu falei, não, mas para te curar eu preciso te machucar e tirar o que está dentro. E no relacionamento ele toca em lugares. E a gente vai saindo, fugindo dos lugares do crisol, da dor, para não olhar e deixar Deus tocar, para a gente ir para um nível mais profundo. O que será, Jackson, o nível mais profundo? O que é água no tornozelo na prática? Quando Jesus fala água no tornozelo, quando a palavra ministra de ir mais profundo, o que ele está falando ali? Na prática. É o quê? Ir mais profundo é eu me formar em mais alguma coisa, aumentar o meu currículo. Ir mais profundo deve ser eu comprar aquele carro tal. Ir mais profundo é eu tirar uma foto lá no chimarrão todo dia. Quem dera. Ir mais profundo é o quê? Ir mais profundo na prática, gente. O que é ir mais profundo na prática? É só olhar para Jesus. Toda roupa que você tentar colocar em você que não cabe em Jesus, não coloque em você. Meu Deus. A roupa que não cabe em Jesus, não coloque em você, irmão. Quando você for comprar um casaquinho de uma personalidade, de uma identidade, de algo que você quer colocar no teu caráter, antes de colocar essa roupinha em você, tenta colocar ela em Jesus. Cabe em Jesus? Não, então joga lá fora. Glória a Deus. Não serve. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, a gente tem que lembrar disso. Você está lutando contra uma vida carnal que está te falando, não, isso aqui é bom. Não é bom, isso é ruim. Bom é Jesus. Nele você vai ter aquela dor e aquele consolo. Ele consola. E o nome dele vai ser glorificado. Nós não fomos feitos para isso. A gente não sabe lidar com glória. Porque a gente pensa em poder e não em autoridade.
Por isso que a glória tem que ser dele, a glória é dele, amém? Amém? Amém. Então nós precisamos nos relacionar. Amigos mais chegados do que irmãos, relacionamento profundo, continuar tocando, não dá para desistir. A igreja é imperfeita, mas é aqui, nesse lugar imperfeito, que o Senhor está nos aperfeiçoando. Eu não entendi, eu achei que o Caio fez isso e não faz sentido para mim. Eu não vou conjecturar. Caio, vem cá, eu achei isso aqui errado. O que é? Pronto, é só sentar com o Caio. Não precisa ir no Jackson, não precisa ir na Lidiane, no irmão, não precisa. Vai nele. Sabe por que a gente tem medo de ir nele? Porque indo nele é um confronto, porque talvez eu esteja errado nas minhas expectativas sobre o que o Caio está fazendo. Aí eu não vou nele. Aí é melhor ficar conjecturando de longe, deixando um espaço. Por quê? Porque aí eu vou ter o meu poder, a minha razão. Aí não tem cura, irmão. Aí é a água profunda que eu estou falando, Jackson. Aí Deus me falou algo aqui para mim terminar, para a gente encerrar, irmão. Senão eu fico aqui. Jesus falou assim: Diogo, em direção à relação não precisa de teste, só vai. Pegou? Ah, será que eu mando mensagem? Não, é relação? Então vamos para a mesa. Ah, será que eu mando? Porque... Não. O nosso coração, essa máquina aqui humana, ela não foi feita para ficar conjecturando, porque a cabeça nossa vazia. Então se eu tenho algo com o Jackson, vamos sentar, vamos conversar. Em direção à relação, não precisa de teste, só vai para a mesa. Sem orgulho, sem ego, sem vaidade. Nós estamos feridos porque nós fugimos de mesas. Muitas feridas dentro de nós é por medo de mesas. Nós precisamos entender que muitas das vezes eu vou sentar com o Caio e eu vou sair sem entender o Caio vai sair sem me entender. Mas eu e ele... Caio, eu sei que tu tá filmando aí, mas para aí. Brincadeira. Me dá a mão aqui. Ó, eu fiz uma mesa com o Caio. Aí o Caio falou assim: isso aqui é rosa. E eu tô falando, não, é azul. Não, é rosa, pô, azul, eles estão... O Caio tá falando, isso aqui é rosa. Eu tô falando, não, é vermelho. O Caio tá falando, é rosa. Eu tô falando, é vermelho. A gente não concordou. Mesmo sem concordar, você é meu irmão. A gente continua se amando. Na cruz do Calvário. Nele, em Cristo. E o Senhor vai aperfeiçoando, que talvez eu tome mil, eu tenho que ver ali, aquilo ali é vermelho. Uma hora eu vou ver. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para entender, abraçar e amar e convidar para um caminho da cruz. Quem tá aqui? Amém. Amém? Vamos orar? Obrigado. Amém. Vamos orar. O Senhor falou no nosso coração. Se coloque de pé. Queria um batismo aqui. A igreja, ela está num processo de aperfeiçoamento, irmão. Deus me falou algo muito poderoso também, que o batismo do Espírito Santo não anula o batismo de João Batista. A igreja está se aperfeiçoando. Chegamos num nível até aqui, só tem águas mais profundas. Tem um nível mais profundo. Então vamos. Diogo, me dá aqui na prática o que eu tenho que fazer. Arrependa-se. Arrependa-se. Quantas vezes? Todo dia. Todo dia. Levantei, Senhor, te agradeço por esse dia e me arrependo, porque durante esse dia eu sei que eu vou pecar. Tem duas certezas. Uma certeza que o Senhor está vivo. A segunda é que eu sou pecador. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a amar mais a sua igreja. Me dá mais fé para amar mais. Me dá mais força para lutar contra o pecado. Fugir do pecado, Senhor. E resistir o diabo, Senhor. Porque ele fugirá de nós. Porque o Senhor está com a gente, Senhor. Me ajuda, me ajuda. Senhor, tem feridas aqui. Eu já sentei em mesas que eu não saí ferido. Não desista. Continua levando Jesus para a mesa. Porque os olhos vão se abrir. Em caminho de Emaús, se o coração está queimando ainda, quando você sentar na mesa, os olhos vão se abrir, eu vou reconhecer o Cristo. Na mesa eu reconheço, no partir do pão eu reconheço Cristo. Aqui agora o pastor vai nos conduzir a essa mesa como um corpo de Cristo. Mas no dia a dia você tem que fazer isso, irmão.
É liberado você sentar com seu irmão e, sem chamar o pastor Anísio e a Micheline, você sentar com seu irmão e falar: olha, tem uma dor no meu coração sobre você. Vamos ceiar junto, eu preciso te pedir perdão. Amém. Sem razão, irmão, a razão não transforma ninguém. O ato de amor é que transforma. Coloca a razão de lado e vamos ceiar. Ei, na noite que Jesus foi traído, ele decidiu amar, irmão. Olha que profundo isso. Na noite da traição, ele falou: eu decido amar. Quem tinha razão naquele momento? Cristo. Mas ele jogou a razão de lado para amar aqueles pecadores, aqueles que negou, aquele que traiu. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Essa é a igreja de Cristo e não uma ilusão nossa. Nós estamos de passagem aqui, irmão. A vida está passando. Jesus está voltando. Nós temos uma vida eterna com o Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tua palavra foi ministrada, a Tua verdade, Senhor, falou em nosso coração. Pai, se a Tua verdade não nos confrontar, Senhor, é um livro secular. Não. Seu livro não é um livro secular, é um livro de vida, de verdade, que nos confronta, Senhor, que nos leva para um próximo nível. Mas nós te agradecemos porque a Tua presença é real neste lugar. Teu Espírito Santo está aqui para nos consolar, para nos convencer, Senhor. Toca, Pai, e nos leva para um nível mais profundo. Aquilo que ontem o Senhor pediu para me fazer e eu não fiz, que hoje eu possa fazer, Pai. Me leva a esse nível de conseguir a realizar a Sua vontade, Pai. Sem conjecturar, tá claro, eu tenho que amar, eu tenho que me relacionar, eu tenho que ser vulnerável, eu tenho que ser verdadeiro. Pai, que possa ficar nítido para mim os meus gatilhos emocionais, Senhor, que tem me afastado da mesa e da revelação da Tua glória. E que eu possa lutar com isso com forças. Senhor, eu, pastor Anísio, Micheline, Senhor, Raquel, Senhor, Jackson, Caio, Pai, a gente não consegue se não for o Senhor. O Senhor é a nossa força, Pai. Ninguém pode me ajudar, Pai, se eu não decidir lutar e ir em direção à Tua verdade, aos Teus princípios, a busca pelo Teu Espírito Santo. E que nessa manhã, Pai, essa possa ter entrado como um bisturi. Como foi? Fiquei chorando 3 dias. 3 dias, porque eu decidi julgar a igreja dentro das minhas expectativas. Quem sou eu? Ai de mim! Ai de mim! Pai, da mesma forma que o Senhor tocou e tem trabalhado, colocado a podridão que está dentro de mim para fora, mas o Senhor tem me consolado também e não deixado eu ir para um lugar de fuga. Com laços de amor o Senhor me atraiu. Pai, que com laços de amor o Senhor possa estar atraindo os nossos corações, revelando essa verdade, Pai, tirando toda a cultura humana, Senhor, familiar. Pai, que seja feita, Senhor, em nós, que seja feita na terra como é no céu. E o Teu Espírito está aqui, e que através desse sangue, Senhor, que simboliza o Teu sangue, Pai, desse pão que simboliza o Teu corpo, que o mundo espiritual possa, Senhor, ser mexido e atrair o nosso coração para o nível mais profundo contigo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que todo medo de se relacionar, Senhor, todo medo, Senhor, e toda a cultura que nós aprendemos humana de como se relacionar, Pai, que possa cair por terra. Que de fato a cultura do céu, a verdade do céu possa vir. A verdade do céu, ela nos confronta, mas tira a gente dos lugares escuros que nos machucam. Ela traz vida, e vida em abundância, e nos dá amigos mais chegados que irmãos. Que nós possamos mergulhar nessa igreja imperfeita, mas com Deus perfeito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão.